Neste ambiente fraterno e envoltos pelas venturosas bênçãos de Jesus e da irmã Teresa d'Ávila, votos de muita paz a todos que estão nos acompanhando, nesse dia tão especial para todos nós. É um dia de agradecimentos e por isso agradecemos aos benfeitores espirituais, a toda a equipe de luz que guarnecem a proteção espiritual e material desta casa espírita. À nossa mentora espiritual, irmã Teresa d'Ávila, ao Mestre Jesus e a Deus, pelos 32 anos de bênçãos de luz, e a todos os trabalhadores, estudantes e frequentadores desta casa espírita. Queremos ainda agradecer especialmente ao público, aos estudantes e aos trabalhadores que têm contribuído com a nossa campanha do quilo, destinada à manutenção dos asilos, da creche e do albergue, com os alimentos necessários e com as doações de roupas e de remédios todos os meses. Apesar da grande dificuldade durante a pandemia, conseguimos manter a manutenção material destas entidades. Agradecemos também a todos os colaboradores que ajudam na manutenção material desta casa espírita, com suas doações mensais ou eventuais. Em nome de toda a diretoria e do colegiado administrativo desta casa espírita, o nosso muito obrigado a todos. E nós vamos iniciar o estudo doutrinário com a nossa oração. Nos desligando por completo da nossa vida material, vamos elevar os nossos pensamentos para formarmos um pensamento único e muito harmonizado de todo o grupo de irmãos e irmãs, encarnados e desencarnados presentes. E assim estabelecermos a melhor sintonia espiritual com o plano de luz desta casa espírita. Neste momento em que nos confraternizamos pela passagem de 32º aniversário de fundação desta casa espírita, no plano físico, agradecemos a Deus, Pai de infinita bondade e misericórdia, pela oportunidade de aqui estarmos, auxiliados e amparados pelos protetores espirituais e pela equipe de luz que nos acolhe neste dia repleto de bênçãos de luz e de paz. E neste momento, unidos em pensamentos, rogamos ao nosso divino amigo e médico Jesus, à nossa benfeitora espiritual, Irmã Teresa, e a Maria de Nazaré, para que sejamos envoltos pelas energias benfazejas e balsamizantes, recebendo cada um de nós de acordo com as nossas necessidades e os nossos merecimentos, tanto para o espírito imortal que somos, quanto para a nossa saúde física, todas as bênçãos possíveis. Rogamos ainda ao amado Mestre Jesus, para que possamos neste dia renovar os nossos pensamentos de amor, de perdão e de bondade, reequilibrando as nossas energias espirituais, fortalecendo a nossa luz interior, fortalecendo a nossa fé e a nossa alegria de viver. E assim, vamos iniciar o estudo doutrinário deste dia de confraternização. Em nome do Mestre Jesus e em nome da nossa mentora espiritual, Irmã Teresa d'Ávila,
com muita paz em nossos corações. Que assim seja. Então passamos a palavra ao nosso expositor, irmão José Luiz Lisboa Neiva, trabalhador e colaborador desta Casa Espírita, que abordará o tema Maria de Magdala, a fiel servidora. Que Deus te ilumine e que possamos aproveitar e assimilar todos os ensinamentos doutrinários. Irmãos e irmãs do Ideal Espírita, muita paz a todos. Que Jesus nos envolva com as suas bênçãos e com a sua paz neste dia. Em verdade, um dia especial de júbilo e confraternização pela comemoração do 32º aniversário desta Sociedade Espírita, os Mensageiros de Jesus. Trata-se de um instante benfazejo, ao qual saudamos e parabenizamos todos os trabalhadores, estudantes e frequentadores, particularmente os nossos irmãos fundadores, que em 13 de setembro de 1989 iniciaram esta empreitada de amor e caridade. A eles, a nossa consideração e o nosso respeito por tão bela obra. E para comemorarmos juntos esse aniversário, iremos falar sobre uma emissária e discípula de Jesus, detentora de umas mais significativas transformações morais na Terra, e que, pelo seu exemplo, nos auxilia a nossa própria renovação moral. Maria de Magdala, a fiel servidora. Ao tempo de Jesus, a cidade de Magdala, também conhecida como Migdol Nunaia, em hebraico, era considerado um dos recantos mais encantadores às margens do Mar da Galileia. Esse mar, que na verdade é um lago, está localizado na região da Galileia, ao norte de Israel, e se encontra numa depressão da terra a 200 metros abaixo do nível do mar. E graças a esta situação geográfica, a região apresenta um dos climas mais amenos do Oriente Médio. Conhecido também como Lago de Genezaré ou Mar de Tiberíades, esse volume de água doce abençoa aquela região, resultado do Rio Jordão, que vindo do norte, da Síria, despeja suas águas nessa imensa fossa. E na parte sul, segue o Rio Jordão a desaguar na direção do deserto, para inquietar-se em uma depressão mais profunda, que é o Mar Morto, a 400 metros abaixo do nível do Mar Mediterrâneo. Magdala era uma cidade que se tornou famosa. Ali esteve por 2 vezes Cleópatra, a rainha do Egito, para favorecer-se do clima agradável. A cidade era portadora de casarios do estilo arquitetônico grego-romano, de alamedas arborizadas, onde circulavam as caravanas comerciais que vinham da Transjordânia e traziam para Israel, e dali levavam para outras regiões as especiarias do Oriente, os tapetes, os perfumes, as sedas e também os frutos secos em um comércio intenso e muito rico. Mas a cidade de Magdala também era famosa pelos seus câmbios,
pelas mesas dos cambistas a realizar as trocas das diferentes moedas da época, o sestésio, o denário, o talento e a dracma. Tudo isso em um comércio intenso, onde se falava os idiomas hebraico, aramaico, grego e o latim. Porém, não será por nenhuma dessas razões que a cidade de Magdala tornará famosa e passará para a posteridade. Mas será por causa de uma mulher cuja vida de dissoluções atraía, de um lado, a intolerância religiosa da sinagoga, a inveja das damas respeitáveis, cujos maridos eram seduzidos pela pecadora, e por outro, por causa da inveja que essa mulher provocava pela sua beleza e riqueza. Essa mulher chamava-se Miriam de Migdol, que passaria à posteridade evangélica com o nome de Maria, a pecadora de Magdala. Maria de Magdala era uma mulher de peregrina beleza, amada por uns e por outros detestadas, desejada por uns e perseguida por outros. E talvez fosse a única meretriz de Israel que permitiu o luxo de escolher os seus parceiros. Mercadores atravessavam o deserto para a felicidade mundana de uma noite de embriaguez. Vendedores persas e mesmo os sacerdotes de Jerusalém, que na calada da noite procuravam a sua mansão para momentos de erotismo e de entrega à sensualidade. Porém, a vida da pecadora de Magdala iria se transformar. Maria, acompanhada de uma de suas servas, ouvira as pregações do Evangelho do Reino de Deus, não muito longe da cidade onde vivia. E aquelas palavras lhe haviam tocado de alguma forma o seu coração. Em admiração profunda pelo rabi a que todos mencionavam. Na realidade, o seu coração estava sequioso e em desalento, e as palavras do Rabone, mestre, havia plantado em sua alma novos pensamentos. Que novo amor era aquele apregoado aos pescadores, às pessoas simples, por lábios tão divinos? Ela então passou a observar que as facilidades da vida lhe traziam um tédio moral ao espírito sensível, e ela chorava longamente, embora ainda não compreendesse o que pleiteava o profeta desconhecido. Porém, aquelas pregações amorosas ressoavam nas suas fibras mais sensíveis de mulher. E os dias passaram a ser de intensas meditações a respeito da vida. Mas os homens sequiosos de prazer ainda a procuravam a todo momento. Mas Maria de Magdala os desprezava e preferia o isolamento para refletir sobre a vida. Foi então que numa noite especial, quando ela já estava posta ao repouso no quarto clareado pelo luar, que aconteceu algo inesperado. De repente, alguém bateu com força à sua porta com um cajado, pois desejava chamar a atenção. Diante da situação, um serviçal abriu a pequena portinhola da porta principal da mansão e observou
que era um mendigo e, na sua avaliação, um maltrapilho e indolente. Em verdade, o pobre homem desejava falar com a senhora, a dona da mansão, pois tinha um recado muito importante para o conhecimento de Maria. Ele implorava por ter uma mensagem que ela estava aguardando. Diga-lhe que cheguei. O porteiro, irritado, pediu que fizesse silêncio e que fosse embora, ou saltaria os cães ferozes que mantinham guarda na mansão. O serviçal, irritado, fechou a portinhola, mas o mendigo agora voltou a bater com mais força. Então, o porteiro, incomodado, deixou o pobre homem entrar no pátio. Ele explicou que a senhora não o receberia, e nem mesmo os mais nobres homens. Mas tenho que falar com a senhora, ou gritarei, pois ela necessita de mim. Como podia a cortesã de Magdala necessitar de alguém? Era um paradoxo. Mas o pobre homem gritava, e gritava tanto que o porteiro acabou cedendo. E uma serva correu ao quarto de Maria para avisá-la, encontrando-a em êxtase profundo. No desespero, o homem entra no quarto e, de joelhos, começou a falar: Senhora, ele veio. Acorde, senhora. Jesus está em Cafarnaum, a pouco menos de 5 quilômetros daqui. É a vossa oportunidade, senhora. Maria de Magdala desperta, observa aquele pobre homem e diz: quem é você? Senhora, lembra que há menos de uma semana, quando a senhora voltava para a sua mansão, carregada em sua liteira, eu atirei-me aos vossos pés e supliquei ajuda e piedade por ser leproso, pois tinha ouvido falar em Jesus, o homem que curava os doentes e consolava os miseráveis, aquele que trazia vida, e eu necessitava chegar até ele. A senhora, por piedade, doou-me uma moeda de ouro e disse-me para ir ao encontro dele e que voltasse para dizer se ele também curava a lepra da alma. Eu o encontrei, senhora. Veja, já não tenho mais as marcas, pústulas e nem a podridão, e nem as deformidades da lepra em meu corpo. Vim dizer-lhe, senhora, que Jesus está ali, na praia do outro lado, numa certa casa de um pescador chamado Simão Bar-Jonas, Pedro, em cujo lar Jesus se estabeleceu. Senhora, venha comigo, eu vos guiarei até lá. Mas o que ele pode fazer por mim? A lepra de fora, no corpo, muitos profetas de Israel curaram, mas a minha lepra é interior e tão profunda que ninguém é capaz de curá-la. Senhora, Jesus é diferente. Ele come com os pecadores. Jesus conversa com aqueles que são detestados.
Ele dá alegria àqueles que choram. Jesus dá esperança aos desesperados. Jesus dá amor aos que perderam a razão de viver. Venha, Senhora, por favor, porque Jesus vos espera. Naquela mesma noite, notou-se que uma barca tranquila cruzava o lago de Genezaré, conduzindo a pecadora de Cafarnaum. A vida de Maria de Magdala seria diferente a partir daquela noite, após aquele inesquecível encontro com Jesus. Maria dispusera-se a procurar Jesus após muitas hesitações, mas em sua mente ainda havia a pergunta de como a receberia o Senhor na residência de Simão Pedro. Para todos, ela era a mulher perdida que teria que encontrar a lapidação na praça pública. Sua consciência, porém, lhe pedia que fosse. Envolvendo em pensamentos profundos, Maria de Magdala penetrou a residência de Simão Pedro, onde Jesus parecia esperá-la. Tal a bondade que a recebeu num grande sorriso. Era, portanto, um coração feminino desorientado em relação às questões do amor. Um coração feminino que se perdeu nas estradas da sensualidade. E por via de consequência, o que acontece quando nós nos desorientamos neste setor? Nós atraímos entidades que se alimentam dessa energia. Portanto, Maria de Magdala estava obsidiada por diversas entidades inferiores, vampirizando as suas forças sexuais. E qual é a cura nesta situação? Retirar os obsessores? Condenar? Estabelecer regras? Proibir? O que faz Jesus? Jesus reorienta. Maria, há os que amam o que lhes pertencem ao círculo pessoal, os que defendem seus familiares ou as suas crenças, e os que adoram os deuses do favor. Porém, aquele que verdadeiramente ama, conhece a renúncia suprema a todos os bens do mundo e vive feliz na sua caminhada de trabalhos para a difícil ascensão às luzes da redenção. Maria, o amor sincero não exige satisfações passageiras que se extinguem num mundo com a primeira ilusão. Trabalha sempre, Maria, sem amargura e sem ambição, com os júbilos do sacrifício. Somente o amor que renuncia sabe caminhar para a vida suprema. Ame Maria, ame os deserdados do mundo, ame os filhos sem as suas mães, ame as mães sem os seus filhos. Procure os infortunados para aliviar-lhes as feridas do coração. Recebe todos eles como fossem seus filhos amados. Quanto ao futuro, Maria, é necessário que cada um tome a sua cruz, em busca da porta estreita da renúncia e da redenção, colocando acima de tudo a fidelidade a Deus e, em segundo lugar, a perfeita confiança em si mesmo. Então, a partir daquele momento, a cura era uma questão de tempo, uma consequência natural daquele que compreende a lição enobrecedora e tem vontade e se esforça para mudar. Aureolada de esperança, Maria de Magdala retorna à sua cidade
passando a despojar-se de todos os seus pertences, reservou apenas um vestido e um vasilhame de perfume de nardo especial, que era um presente de sua mãe. Maria saiu de Magdala e desapareceu. Bem próximo a Magdala havia uma outra cidade, Naim, e nesta cidade havia um homem excêntrico, um fariseu, um homem muito rico, chamado Simão. Todo personagem célebre que passava em Naim, Simão oferecia um banquete em sua casa para apresentar aos seus amigos ricos. Em verdade, ele não homenageava ninguém. Ele se engrandecia através das pessoas nobres a quem convidava aos banquetes de sua residência. Ao saber que Jesus estaria em Naim, Simão decidiu preparar um banquete onde estariam os seus amigos ricos e convidou Jesus para almoçar em sua residência. A notícia, logicamente, correu toda a região, surpreendendo os amigos e os discípulos de Jesus e também a Maria de Magdala. No dia programado, acompanhado de Pedro e João, Jesus foi recebido por Simão na porta da residência, que solicitou logo em seguida que os convidados se dirigissem à sala de refeições e tomassem seus lugares à mesa. A festa era envolvida por música instrumental e dançarinas, e a comida logo foi colocada na mesa para que cada um pudesse se servir. Simão, sentado em uma cadeira mais alta para se sentir poderoso, observava Jesus e via que o Messias era um homem diferente, que atraía a atenção de todos pelos seus gestos e pela sua bondade. Pensava o fariseu: será que ele é mesmo o Messias prometido? E inesperadamente ouviu-se um vozario que entrava pela casa e, de repente, Simão levantou-se e ficou estarrecido ao ver Maria de Magdala adentrar a sala de refeição, pois ela era muito conhecida e ele ficou muito envergonhado, porque ele era um dos seus clientes que a procurava no calar da noite. Maria correu os olhos na sala e dirigiu-se a Jesus. Agora, o olhar de Simão era voltado a Jesus com ira e desprezo. Como podia o Messias prometido receber aquela mulher pecadora e desprezível? De repente, Jesus olhou com bondade para Simão e disse: Simão, eu sei que você é um hábil negociador. Ó Senhor, nem tanto. Simão, existiam 2 devedores que deviam, respectivamente, 550 dinheiros. Como não podiam pagar, foram perdoados pelo credor. Na sua opinião, Simão, qual daqueles devedores amou mais o homem complacente? Ó Senhor, logicamente, aquele que devia mais dinheiro. Simão, quando eu cheguei em sua casa, você me recebeu na porta, mas não me beijou. Não mandou lavar meus pés e tampouco ungiu minha cabeça com óleo, de acordo com o que prescreve a lei. Esta mulher, a quem condenas com seu olhar e a sua atitude perante a todos nós, lavou meus pés com as suas lágrimas, enxugou-os
com seus cabelos, ungiu os meus pés com todo o óleo de nardo que possuías e beijou-os com amor. Eu te digo, mulher, por muito amar, os seus erros passados estão perdoados. Maria de Magdala saiu daquela casa engrandecida e a partir daquele dia, nas multidões que acompanhavam Jesus, havia sempre uma mulher de peregrina beleza, encantada com os ensinamentos de Jesus. Ela conversava com os leprosos, atendia as crianças que se perdiam nas multidões, limpava a ferida dos doentes, mendigava para repartir o pão e se tornou a fiel servidora no meio daqueles desventurados que seguiam Jesus. E o tempo passou. Quando Jesus entrou em Jerusalém, na Páscoa judaica, aclamado por ramos de oliveira e palmas agitadas pela população, Maria, a arrependida de Magdala, ali estava presente. Ela acompanhou todo o trâmite penoso do abandono, da condenação e da via dolorosa da crucificação de Jesus no Gólgota. Naquele momento de sofrimento, no aclive do monte, apenas 5 mulheres e um jovem, envolvidos na dor, oravam a Jesus. Maria de Magdala, que acompanhava Maria de Nazaré, Joana de Cusa, Verônica, Maria de Jerusalém e João. Um jovem com cerca de 16 anos, o único apóstolo presente. Eram tão poucos, no meio de imensa turba que gritava com tanto desequilíbrio. No terceiro dia, após a crucificação, no local de sepultamento, após verificar a gruta aberta e vazia e sem guardas, Maria de Magdala, sozinha, foi a primeira a ver Jesus materializado, que lhe disse para avisar os demais que ele vivia e iria aparecer novamente. A partir daquele momento, uma sinfonia de aparições ocorreu por 50 dias, até a reunião dos 500 da Galileia em Betânia, quando Jesus retornou ao páramo de luz. Depois disso, cada um seguiu seu destino para difundir o evangelho do Mestre. Foi quando Pedro, na Galileia, disse a Maria de Magdala que voltaria para Jerusalém, pois precisava auxiliar Tiago na construção da casa do caminho para amparar os desvalidos. Maria pediu a Pedro para seguir junto, mas o pescador afirmou que não poderia levá-la por ser mulher. Maria de Magdala compreendeu. Era o seu passado que atormentava ainda homens mais apegados às leis judaicas do que os ensinamentos de Jesus. Pedro pediu perdão e seguiu para Jerusalém. A partir de então, Maria de Magdala passou a mendigar na Galileia, onde pessoas diziam para ela voltar para a vida de meretriz por ainda ser bela. Mas Maria estava transformada e agora compreendia o que era ser fiel servidora de Jesus, voltada a apaziguar os corações sofridos. Não muito tempo depois, nos arredores da cidade de Dalmanuta, na Galileia, Maria verificou um grupo de leprosos provindo da Idumeia, região sul da Judéia, à procura de Jesus. Ela recebeu o grupo amorosamente, dizendo que Jesus já havia partido para o reino dos céus
Ela consola, porque o grupo ficou muito triste, e resolve seguir com o grupo para o Vale dos Leprosos, próximo a Jerusalém. Aquele seria o seu novo lar e os seus integrantes seriam a sua nova família. No final de todas as tardes, naquele vale, aquela bela mulher se referia a Jesus, apresentando os seus ensinamentos. E 10 anos depois, numa manhã, durante um banho, Maria reparou que havia contraído lepra, pois surgiram os primeiros sinais da doença. Naquele mesmo dia em que soube estar doente pela lepra, Maria de Magdala, mais exuberante ainda, se dirigiu com mais amor a todos os seus irmãos leprosos. O tempo passou e 30 anos depois de intenso serviço no bem, a sua saúde estava muito comprometida pela doença. Fragilizada e sabendo que teria pouco tempo no corpo carnal, lembrou de Maria de Nazaré e resolveu ir a seu encontro. Era o seu último desejo, desencarnar ao lado da mãe de Jesus. Fragilizada pela doença, foi em direção a Éfeso, sofrendo todo tipo de dificuldades e preconceito. Por fim, conseguiu chegar nos arredores da cidade de Éfeso. Tombou próximo à casa de uma família cristã, pronunciando o nome de Maria de Nazaré e de João. Amparada pela mãe de Jesus, Maria de Magdala não mais recuperou a lucidez. Na madrugada seguinte, ela sentiu-se leve e viu-se jovem e afastada do corpo apodrecido. Naquele mesmo instante, Maria de Magdala viu-se na praia confortante de Cafarnaum, irisada de luz, quando observou à sua frente uma luminosidade que caminhava em sua direção. Era Jesus. Maria, você foi a fiel servidora até o fim. Agora, repousa para que possa entrar na casa de meu Pai. Maria de Magdala é o maior exemplo de conversão da humanidade. Maria era um pântano que se cobriu de lírios brancos brilhantes, pois realizou uma revolução tão grandiosa que mereceu ser a portadora de ver primeiro Jesus materializado. Jesus não apareceu para sua mãe, que tanto amava, nem a João, o seu fiel discípulo, e nem a Pedro, a quem ele entregou o rebanho de sofridos. Jesus apareceu para a pecadora de Magdala, para nos dizer, a nós que ainda cometemos erros, que a nossa felicidade depende da nossa transformação moral. Que todos erramos, sem exceções, mas reabilitar-se do erro é um dever moral de cada um de nós. Nestes dias tumultuados e difíceis, de tantos conflitos, violência e desamor, que quase nos impedem de seguir Jesus pelo nosso desequilíbrio emocional e apego material, necessário é despertarmos para concluir que a doutrina espírita é Jesus junto de nós. Junto de nós para que possamos reabilitar, nos reorientar, para termos uma fé raciocinada, esclarecida e realizar com passos firmes e seguros a nossa transformação moral. No momento de tantos desafios, é preciso não termos vergonha de sermos bons cidadãos
num mundo de tanta corrupção e iniquidades. É preciso termos coragem para sermos bons pais, bons filhos, bons parceiros, cônjuges fiéis, bons amigos, servidores que fazem o seu dever. É preciso termos coragem de sermos gente, de sermos humanos em fraternidade e em amor. Que todos nós sejamos os servidores do bem, voltados a servir e não de sermos servidos, tendo como exemplo Maria de Magdala, a fiel servidora. Muita paz a todos. Convidamos a todos para a oração final deste evento. Momento que requer uma elevação maior ainda, razão pela qual pedimos aos queridos irmãos que, de preferência, fechem os olhos e mentalizem Jesus, para estabelecerem uma sintonia espiritual maior com os benfeitores espirituais, entre eles médicos e enfermeiros de luz, que estão nos envolvendo com toda a luz nesta oração final. Que todos nos acompanhem mentalmente na oração. Amado Mestre Jesus, Tu que és o mais puro, fiel e verdadeiro amigo, aquele amigo que nos acompanha em todos os instantes, em todas as horas, em todos os dias, meses e anos, vibrando todo o amor, toda a luz e toda a força espiritual para que nós, temporariamente reencarnados, nesta grande escola material, para desenvolvermos o verdadeiro amor fraternal, para desenvolvermos o nosso potencial divino, para desenvolvermos as nossas qualidades morais, libertando-nos de nossas fraquezas morais, de nossos vícios físicos e morais, que tanto nos infelicitam e encurtam a nossa presente reencarnação. Que possamos meditar e refletir sobre os ensinamentos do dia de hoje, da importância do conhecimento, do estudo doutrinário para conhecermos a nós mesmos. E assim despertarmos a nossa consciência, compreendendo que a verdadeira vida é a vida espiritual, do ser imortal que todos somos, e que a vida material é fugaz, passageira, servindo de provas e testemunhos para realizarmos o nosso aprendizado moral. Abençoa-nos, Jesus, para que possamos fortalecer com a Tua luz as nossas forças espirituais, nossos ânimos, nossa coragem, nossas esperanças e fortalecermos o nosso firme querer de nos melhorar moralmente, colocando-nos sempre diante das provas da vida como os humildes aprendizes. Que possamos, com as Tuas bênçãos, amado Mestre Jesus, reequilibrar as nossas energias espirituais, fortalecendo os nossos campos imunológicos, perispirituais e físicos, para uma boa saúde mental, espiritual e também física, e para uma felicidade maior. Neste momento nos dirigimos a Ti, abençoada benfeitora espiritual desta casa espírita,
Irmã Teresa d'Ávila. Obrigado por tua assistência. Obrigado por todo o trabalho que o teu amor realiza em nosso benefício. Intercede perante a Mãe Excelsa, Maria de Nazaré, para que as luzes que dela promanam prossigam, abençoando os mais necessitados, os mais carentes, os mais infelizes que se encontram em dor, em sofrimento, que aqui também encontram de alguma forma acolhimento. Veneranda benfeitora, prossegue nos assistindo, prossegue nos dando o teu amparo. Envia os teus mensageiros igualmente para ficarem conosco, para protegerem os trabalhadores, os estudantes, os frequentadores deste templo de luz. Abençoa igualmente ao nosso expositor, que nos brindou com os seus conhecimentos neste dia em que comemoramos mais um aniversário desta casa de amor, deste ponto de luz. Rogamos à nossa mentora espiritual que nos envolva com as suas pétalas de rosas fluídicas, com essa chuva de bênçãos, nos abençoando com o seu amor, para fortalecer a nossa saúde física e espiritual. E para que possamos seguir renovados em nossa fé, em nosso ânimo e em nossa alegria de viver. Que a paz, a luz e o amor com que estamos sendo envoltos permaneçam conosco e saibamos renová-los todos os dias em nossas orações diárias, no Evangelho no lar, semanalmente, e de volta a esta casa espírita. Que assim seja. Agradecemos a todos aqueles que nos assistiram nesta data tão especial. O nosso abraço fraterno para todos.